Olá, salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos falar rapidamente e de forma breve sobre o que é ou o que são os códigos de ética profissional. Toda sociedade possui códigos, leis, instrumentos que balizam a vida em sociedade. Na profissão não é diferente. Toda profissão também possui um código, que nós denominamos como código de ética, que é um instrumento balizador das condutas profissionais, um instrumento orientador, regulamentador e muitas vezes até que restringe determinadas condutas, determinadas atitudes profissionais. Ok? Bom, partindo desse princípio, o código de ética, normalmente é aprovado pelo próprio órgão de classe, isso em assembleia, em reuniões, e passa também pelo crivo de alguns profissionais especializados dentro da profissão. O código de ética da profissão de design gráfico, ele é aprovado pela Associação dos Designers Gráficos do Brasil, a ADG Brasil. Esse código, na verdade, não é uma lei, não se trata de uma lei. Por quê? Não foi aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, não foi aprovado pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados, bem como também não foi aprovado pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara Municipal, ou seja, não tem nenhuma relação com o poder público. A ADG Brasil, Associação dos Designers Gráficos do Brasil, por ser uma associação profissional e privada, ela aprovou o código de ética e esse código de ética ele é seguido por todos os profissionais que se associam à associação, à ADG. Assim, o código de ética da ADG, na verdade, ele tem uma funcionalidade e ele tem uma eficácia de lei, uma vez que o profissional de design gráfico ele se associa à ADG. Mas também ele tem uma força contratual, especialmente por isso. Ou seja, uma vez que o profissional de design gráfico se associa à ADG, ele automaticamente assume o compromisso de cumprir o código de ética. O código de ética da profissão de design gráfico possui 15 artigos. Esses artigos nada mais são do que orientações de como o profissional de design deve conduzir a sua profissão perante outro profissional de design, perante as equipes de design, perante o cliente e também em relação à sociedade, a função social da profissão para a sociedade, como a profissão deve ser vista e como os trabalhos gráficos devem ser vistos perante a sociedade. São orientações e recomendações muito importantes, inclusive também algumas restrições do modo de agir da conduta profissional. Então, recapitulando, o código ele tem uma força contratual e, ao mesmo tempo, tem uma força legal. Uma força legal porque o profissional deve seguir aquelas orientações, deve seguir aquelas recomendações e agir da melhor forma possível. E uma força contratual porque ela passa a vigorar a partir do momento que o profissional do design assume o compromisso e passa a integrar a ADG, Associação dos Designers Gráficos do Brasil. Outra observação importante sobre o código de ética da profissão de design é que este código ele está em relação paralela e em relação às demais legislações em vigor. Ela respeita, por exemplo, a lei de direitos autorais, ela respeita a relação cliente e profissional design, a relação de prestação de serviço. Ela respeita, por exemplo, a relação de trabalho entre o empregador de uma empresa de design gráfico e o profissional. A relação, por exemplo, da imagem do profissional perante a classe, perante a sociedade. E, por fim, a relação de cliente-profissional. Partindo disso, então, é um código que está em conformidade com o Código Civil Brasileiro, a Constituição e outras legislações em vigor no país. É muito importante que vocês
entendam o código de ética e disciplina e conheçam o código de ética e disciplina da profissão de vocês. Tem muito que agregar, muito valor contido ali e, evidentemente, nos inspira a ser profissionais melhores.